Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, shiur número 65. A gente está no Siman Kuf Samech Aleph 161, Bezat Hashem, começando hoje o Siman. A gente falou no último shiur a introdução, começando hoje o Siman 161, Halacha 1, 2 e 3. E aí a gente vai começar a falar sobre as leis de Chatzitza B'Netilat Yadayim. E como a gente disse na introdução, do mesmo jeito que existe o conceito de Chatzitza, de interrupção, na hora que a pessoa vai mergulhar no mikve, assim também existe o conceito de interrupção quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim. Quer dizer, a mão dele tem que estar limpa para a água poder purificar, que a água tem que estar apta para entrar em contato com todos os lugares da mão dele. Por isso, a pessoa precisa tomar cuidado que não tenha nenhuma sujeira, nada grudado na mão que impeça a água de entrar em contato com a mão dele. É como a gente falou na introdução, pela Torá, para ser considerado Chatzitza, a coisa tem duas condições, que é o quê? Que ela ocupe a maioria do corpo da pessoa e a pessoa seja makpid, que Bezat Hashem a gente vai explicar nas próximas alachot o que é, que ele faz questão de tirar isso de lá. E aí a mesma coisa quando... Então, pela Torá precisa ter as duas condições. Vieram Chachamim e falaram com uma das condições já é proibido miderabanan. Então, se a pessoa é makpid, mesmo que a coisa é pequenininha, ou se a coisa é grande e ocupa a maioria, mesmo que a pessoa não seja makpid. Isso é tanto em relação a mikve, como aqui em relação a netilat yadayim. Porém, aqui a gente tem uma diferença, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas então isso é midrabanan. Se não tem nenhuma das condições, aí é permitido. Que é, se a pessoa nem ocupa a maioria e nem a pessoa faz questão de tirar isso, então aí isso é permitido. Como a gente vai falar agora? Então, por isso a pessoa tem que tomar cuidado em não ter nenhuma chatzitza na mão. Tanto faz se é uma coisa que a pessoa makpid em tirar, eles têm que tomar cuidado, ou se é uma coisa que a pessoa não makpid, mas que ocupa a maioria da mão, e aí daqui a pouquinho a gente vai falar o que quer dizer maioria da mão, então aí a pessoa tem que tomar cuidado em relação a Netilat Yadayim. Mas, se não tem nenhuma das duas condições, aí não é necessário a pessoa tirar isso, porque aí já não é Chatzitza. Quer dizer, se é uma coisa que não ocupa a maioria da mão, e dois, a pessoa não faz questão de tirar isso, aí não tem problema, e mesmo lecatchila ele não precisa tirar. E aí aqui, a gente vai entrar, tem a nota 111, a nota traz, que a princípio o Remá traz, em Alachot Nidá, quando está falando sobre a tvilá da mulher no mikve, que o costume é tirar todo tipo de coisa, anel, mesmo que a coisa que a mulher não makpidá de tirar, o costume é leachmir e tirar tudo. Assim ele traz em nome do Sha'arei Dura, que o costume é na tvilá de mikve fazer isso. Então essa é a opinião do Remá ali no Shulchan Aruch. Agora, o Maran no Shulchan Aruch não trouxe esse Sha'arei Dura. E aí, por isso, a princípio, a gente diria que essa não é a opinião do Shulchan Aruch. A verdade é que tem machloket nos achronim. Você tem o Shut Shema Shlomo, ele traz que, apesar de não ter trazido no Shulchan Aruch, a opinião do Shulchan Aruch, ele concorda com esse costume que o Remá trouxe, que não deve ter nada no momento da Tvilá. Porém, o Rav Ovadia Yosef, no seu livro Taharat Habayit, ele discorda do Shema Shlomo e fala que a opinião do Shulchan Aruch é liberar mesmo, segue como está as leis, conforme está na Gemara, que é o quê? Se não tem nenhuma das duas condições, não é Chatzitza. Então ele falou... Então, essa é a opinião do Shulchan Aruch, de acordo com o Rav Ovadia Yosef. De qualquer maneira, toda essa machloket que tem, se tem esse costume ou não tem esse costume, é em relação à tvilá da mulher nidá. Mas em relação a Netilat Yadayim, é muito provável, bem possível e até provável,
que o Rema concorde que é. Por quê? Falou, olha, o costume de leachmir, de tirar todo tipo de coisa, etc., é porque já que a Tfilah de Nidá é uma mitzvah da Torá, então costumaram fazer todas as humrot, de como se preparar, etc., tudo, para não ter nenhum problema. Mas agora, em relação a Netilat Yadayim, que é de Rabanan, a gente não precisa leakpid tanto assim. E aí, quer dizer, pode lismoch, já o Mideoraita é só quando tem as duas condições. Já fazer uma das condições é uma decreto dos nossos sábios. Aqui que Netilat Yadayim inteiro é de Rabanan. Então, dá para se apoiar, que não tendo nenhuma das condições, a gente pode ler aquele e não precisa ficar, eu tenho medo que aqui ele fez com uma coisa, eu tenho medo que ele vai acabar se enganando e fazendo com uma coisa que sem ele é makpid. Então, por isso, não é necessário em relação a Netilat Yadayim. E aí, quer dizer, até o próprio Rema, quando ele traz aqui em Alachot Netilat Yadayim, ele fala que não precisa tirar a sujeira que está embaixo das unhas, já que é só uma pequena quantidade e a pessoa não makpid. Então a gente vê que o próprio Rema, apesar de que ele trouxe a opinião do Sharedura em relação a Tvilah de Nidá, em relação a Netilat Yadayim, dá para ler aquele. E por isso, em relação a Netilat Yadayim, pode ler aquele Lekatchila. Se tem alguma coisa que não tem nenhuma das condições, quer dizer, ele não pega nem a maioria da mão e nem a pessoa faz questão de tirar isso de lá, então não é considerado Chatzitza e a pessoa pode fazer Netilat Yadayim tranquilamente assim. Agora a gente vai para Halachá 2. Então fala aqui o livro que quando a gente está falando em relação à maioria da mão, a gente considera a maioria da mão da parte onde os dedos encaixam na palma para os dedos. Quer dizer, a maioria dos dedos já é considerado maioria da mão. E aí, se eu tiver uma chatzitza na maioria dos dedos, mesmo que a pessoa não makpid, isso é considerado chatzitza e é proibido fazer Netilat Yadayim assim. E mesmo que se eu vou considerar a mão inteira em relação a Netilat Yadayim, não seria a maioria, já que a maioria dos dedos precisa tirar. E aí, para explicar isso, a gente precisa lembrar, no Siman Kuf Nun Chet, a gente falou sobre a machloket até onde precisa ser Netilat Yadayim. Que muitos Rishonim falam que Netilat Yadayim só precisa fazer nos dedos, quer dizer, a parte que é os dedos, desde a parte do dedo onde junta com a palma da mão até a ponta do dedo, quer dizer, precisa fazer em todos os 5 dedos. Isso é a obrigação de Netilat Yadayim. E outros Mahmirim falam que precisa fazer na mão inteira, desde o pulso para a mão inteira. E aí, a halachá é meikar adi. Se eu vou como o seco da halachá, é os dedos. O costume é lachmir fazer a mão inteira. Só que aí, assim, apesar de que a gente tem um costume para lachmir fazer a mão inteira, que eu não posso pegar e falar a mão inteira para facilitar. Por quê? Se eu falo que é só, tipo assim, se eu tenho uma sujeira que pegou a maioria dos dedos, mas se eu vou contar a mão inteira, a minoria, então ele falou, para a opinião que é só os dedos, que essa é a opinião principal na halachá, a gente vai falar, isso é chatzitza. Aí você vai falar, não, mas se eu contar a mão inteira, a minoria não é chatzitza. Ele falou, mas a gente tem um costume de fazer a mais, não de fazer a menos. E aí, já que, de acordo com a opinião que fica na halachá, só os dedos é a parte que é necessário fazer Netilat Yadayim, então essa é a parte que eu conto para ver que é a maioria, porque é isso que Chachamim tiknu. Então, por isso, quando tem uma coisa que cobra a maioria dos dedos, mesmo que não cobra a maioria das mãos, é obrigação tirar para poder fazer Netilat Yadayim. Agora a gente vai, Bezat Hashem, para o Saif Gimel. E aí o Saif Gimel ele vai explicar um pouquinho o que é Makpid. A gente falou que a pessoa faz questão de tirar. Mas a gente falou duas condições, uma é maioria, que é o que a gente falou agora no Saif Beit, e a segunda condição é que a pessoa é Makpid. Então o que se chama a pessoa Makpid? Então, por quê? A gente tem duas situações. Quer dizer, assim, tem coisas que a maioria das pessoas não Makpid e a própria pessoa não Makpid. Então isso certeza é chamado que não Makpid e ok.
A pergunta é, quando esses dois lados estão em lados diferentes? Quer dizer o quê? Ele fala assim, digamos que a pessoa makpid, mas a maioria das pessoas não makpid em algo. Isso é considerado Hatzitza ou eu vou atrás da maioria das pessoas? E também é o contrário. Se a maioria das pessoas normalmente faz questão de tirar esse tipo de coisa, mas essa pessoa que está ali, que vai fazer Netilat Yadayim, não está nem aí, deixa aí, fica, aí vai, e etc. Eu vou atrás dele ou eu vou atrás da maioria das pessoas? Então, isso é o Safek, e aqui na Halakha ele fala que eu vou lechumra. Então, quer dizer, se tem uma coisa que a maioria das pessoas makpid, mesmo que a própria pessoa não makpid, eu considero isso Hatzitza. E também ao contrário, se a própria pessoa makpidá, mesmo que a maioria das pessoas não makpid, então também eu considero isso Hatzitza e eu preciso tirar para poder fazer Netilat Yadayim. E aí agora a gente vai ter as duas notas, a 113 e 114, para ver como faz isso. Então assim, na nota 113, ele traz que o Shulchan Aruch, em relação às leis, a gente vai ver que aqui a gente traz bastante coisa das leis de Tvilá, porque o principal makor de Hatzitza, tanto na Gemara como no Shulchan Aruch, em relação a leis de mergulhar no mikveh. Mas ali o Beit Yosef, quando ele traz sobre as leis de mergulhar no mikveh, ele traz que não é claro do Rambam se eu vou atrás. Quer dizer, o Rambam traz o que está na Gemara. Depende se makpid ou não makpid. Mas qual é a definição de makpid? Eu vou atrás da própria pessoa, eu vou atrás da maioria das pessoas. Então o Beit Yosef fica na dúvida. Ele fala que do Rambam não é claro se ele vai para um lado ou para o outro. E aí, por isso, em relação à mulher nidá que vai no mikveh, o Shulchan Aruch falou que se a maioria das pessoas considera isso Hatzitza, eu preciso considerar isso como Hatzitza. Então, apesar de que a própria mulher não makpidá, ela precisa tirar, já que a maioria das mulheres makpidá de tirar esse tipo de coisa. E aí o Beit Yosef ele traz que alguns Rishonim pascu assim, por isso assim ele posek no Shulchan Aruch. Em relação a Netilat Yadayim, o Shulchan Aruch não traz, mas o Mishnah Brura, ele cita o Nehar Shalom, que traz do Remá, que eu vou atrás do que cada um pensa. Aqui, Netilat, apesar de que em Mikveh, o Shulchan Aruch Echmir, o Nehar Shalom traz que em relação a Netilat Yadayim dá para facilitar e eu ir atrás. Quer dizer, se ele não makpid, mesmo que a maioria das pessoas makpidá, dá para liberar. Porém, o Magen Avraham discute com isso e ele fala, não, eu vou atrás da maioria das pessoas. E assim também o Maamar Mordechai pega a Halakha, ele fala que parece do Beit Yosef, que eu sim precisaria leachmir mesmo em relação a Netilat Yadayim. E baseado nisso, tanto o Mishnah Brura como o Kaf HaChaim falam que a gente precisa leachmir. Por isso, na Halakha em cima ele falou, olha, se a maioria das pessoas makpid, proibido. Agora, como fica a situação ao contrário? A maioria das pessoas não makpidam. Aqui também eu vou atrás da maioria ou não. Então aqui também o Beit Yosef fala que parece do Rambam que se a pessoa makpidá, isso é considerado Hatzitza. Mesmo que a maioria das pessoas não makpidá. Então assim o Beit Yosef deduz do Rambam. Apesar de que depois ele traz que o Rashba discute com isso. E o Rashba fala, se a maioria das pessoas não makpidá, dá para ler aquele. Mas lá, Halakha, vários acronim, incluindo o Shach, um dos comentaristas do Shulchan Aruch, lá em Yoredea, falam que lá, Halakha, a gente precisa ler Achmir. Então, se a própria pessoa makpidá, não tem jeito. Mas isso em relação a Nidá. Em relação a Netilat Yadayim, a princípio, eu precisaria dizer que segue a mesma regra. Se a pessoa makpidá, eu teria que ler Achmir. E assim parece do Beit Yosef no começo, apesar de que depois, quando ele traz o que alguns poskim mekilim, ele fica meio em aberto. O Marshal, o Rav Shlomo Luria,
Ele fala que Mapitom, se a pessoa Makpid, é óbvio que isso é Chatzitza. E assim parece do Rema, quando ele traz aqui no nosso Siman Kuf Samech Aleph, no Saif Aleph, que ele parece que se a pessoa Makpid, isso é Chatzitza. Por isso o Rema falou que se a pessoa tem sujeira embaixo das unhas, se ele não Makpid, ele não precisa tirar. Então parece que se ele Makpid, ele sim precisa tirar, porque eu vou atrás dele. E assim o Magen Avraham traz que do Rema parece que eu preciso ir atrás da própria pessoa lechumra. Quer dizer, se a maioria das pessoas não está nem aí, mas a própria pessoa faz questão de tirar isso, isso é considerado Chatzitza. Depois o Magen Avraham traz um livro Pnei Yitzchak, que fala que ela é como o Rashba, e falou, e ele falou, já que a gente está na dúvida, dá para ler aquele, já que na trata da Emed Rabanan. E assim também parece do Rav Zalman. Mas, ele falou, na prática, tanto o Mishnah Brura como o Kaf HaChaim, poskim lechumra, já que, principalmente, já que o Beit Yosef ficou na dúvida, e o Beit Yosef não resolveu, e do Rema parece que é para leachmir, a gente precisa leachmir. Então, se é uma coisa que a própria pessoa makpidá, mesmo que a maioria das pessoas não makpidot, a gente precisa leachmir e considerar isso como uma chatzitza e tirar isso para poder fazer netilat yadayim. Agora, o Mishnah Brura acrescenta aqui, se é um tipo de sujeira que não fica muito fixo e muito forte, não fica muito preso embaixo da unha, e que normalmente as pessoas e que por isso boa parte das pessoas não makpidá. E mesmo a pessoa que a gente está falando que ele makpid em tirar quando ele vai fazer netrat yadayim, mas ao longo do dia não é que ele makpid tanto assim, então fala o Mishnah Brura dá para ler aquele. Mas se é uma coisa que mamash a pessoa faz questão de tirar, que se ele vê ali, ele considera isso que a mão está suja e etc. Então eu preciso considerar isso chatzitza. Então, só para terminar agora, a gente falou os dois extremos, quer dizer, quando a maioria está makpidá, mesmo que ele não makpid, eu preciso ir lechumra, ou quando ele makpid, mesmo que a maioria das pessoas não makpidá, eu preciso ir lechumra, em ambos os casos eu considero chatzitza. Agora, quando é uma coisa que o público é meio dividido, e principalmente que é um público específico, quer dizer assim, se tem coisas que às vezes algumas pessoas makpidot e outras pessoas não makpidot. Então, para quem que normalmente makpid, isso é chatzitza. Para quem que normalmente não makpid, isso não é chatzitza. E por isso está escrito nos poskim que se eu tenho um pintor, que normalmente, naturalmente pelo trabalho dele, as mãos dele estão sujas de tinta. Então ele falou, a tinta que está na mão dele não é considerado chatzitza, já que normalmente ele não makpid sobre isso, e é normal. Todas as pessoas que estão na mesma situação que ele não makpidot. Alguém que é pintor, alguém que é sofer, trabalha com tinta, etc. Então, sempre acaba ficando alguma mancha, alguma sujeira ali, e é normal. E a pessoa não makpid por causa disso, então isso para ele não é considerado chatzitza. Mas a gente vai falar mais sobre isso, de pessoas específicas mais para frente, lá na Halachá 18, mas hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak u Baruch.